O nome dessa mensagem é Jesus não está na igreja. Eu queria ler com você João capítulo 4, versículo 1 ao 26. Eu quero que você tenha paciência comigo, eu vou ler um pouquinho, tá bom? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João Batista. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Afinal, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado a água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher então respondeu: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chama seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse-lhe então a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Gente, a primeira coisa, antes de começar, eu li um pouquinho esse texto de João 4, mas antes de eu começar a te dar a palavra, eu quero te dar um pouco do contexto daquilo que estava acontecendo, da realidade daquele momento, para que você possa situar-se um pouquinho na história. A primeira coisa, a história diz que Jesus, ele estava saindo da Judéia em direção à Galiléia. Nesse caminho, até chegar à Galiléia, Jesus poderia escolher 3 opções. A primeira opção, o primeiro caminho, era seguindo pela costa. O segundo caminho era atravessando o Jordão e subindo pela Pérea. E o terceiro e último caminho era indo justamente por Samaria.
Só que essa escolha de Jesus, ela gerava um pouco de polêmica, principalmente na cabeça dos discípulos. Por quê? Porque os judeus ortodoxos, eles evitavam passar por Samaria, por causa do ódio antigo e profundo existente entre eles e os samaritanos. Então, para você entender o porquê que eles sentiam raiva um do outro, olha o que aconteceu. Os samaritanos, eles eram uma raça mestiça, parte judia, parte gentia, que havia se formado durante o cativeiro assírio das 10 tribos do norte. Ou seja, o que aconteceu? O povo de Israel era apenas um, mas então veio o cativeiro, saiu um grupo do povo de Israel e foi morar lá no meio de uma nova galera. E nesse novo modo, nesse novo lugar onde eles estavam morando, eles se casaram e tudo mais, tiveram filhos. E eles deixaram de ser, segundo os judeus, judeus puros. Então eles passaram a ser rejeitados por esses judeus que ficaram, por não poderem comprovar sua genealogia. Então os samaritanos, por causa disso, estabeleceram seu próprio templo e cultos religiosos no Monte Gerizim, o que só serviu para o babado ficar mais forte, para a galera judia ficar mais indignada. Para você ter uma ideia, os judeus tinham tanta aversão dos samaritanos que eles oravam para que nenhum samaritano fosse revivido na ressurreição. Então havia essa treta muito grande entre judeus e entre samaritanos. Algo pesado, briga gospel. Porém, Jesus decidiu percorrer esse caminho. Se nós formos analisar esse texto, se nós formos estudar esse texto, dessa parte que eu falei, o principal ensino aqui é Jesus quebrando uma cultura. É Jesus mostrando que o evangelho, a boa notícia, ele não era simplesmente para os judeus, mas também para todos os povos. Então a intenção de Jesus era gerar isso naquele momento, era quebrar esse paradigma e também gerar um novo entendimento na mente dos discípulos. Porque assim como eu te contei essa história cultural, isso também gerava na mente e no coração dos discípulos. Então Jesus estava ali mostrando que o evangelho não tinha limites. Esse foi o grande objetivo de João capítulo 4. Mas a minha intenção é usar detalhes dessa história para ministrar algo ao teu coração em meio a essa quarentena. Então repete comigo aí na sua casa: detalhes importam. Repete de novo: detalhes importam. Vamos lá. Você lembra da situação dos samaritanos? O que aconteceu, gente? Eles foram rejeitados pelos judeus por não conseguirem comprovar que também fazia parte dessa galera. Por isso, os samaritanos que não podiam ir em Jerusalém, que não podiam adorar no templo, eles construíram seu próprio templo e fizeram seus próprios cultos religiosos no Monte Gerizim. E como eu falei, isso gerou uma indignação maior. Mas vamos lá para onde eu quero chegar. Olha o texto novamente. Conversando com Jesus, a mulher samaritana disse algo para ele: Senhor, eu vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus responde o que para ela? Mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte e nem lá em Jerusalém. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então você vê aqui o bate-papo entre Jesus e a mulher samaritana. No meio dessa treta gospel que estava acontecendo aqui, a mulher samaritana estava dizendo: olha, o nosso povo disse que o lugar certo de adorar é aqui no Monte Gerizim, mas os judeus estão dizendo que é em Jerusalém. Então Jesus chega para ela e diz assim: mana, fica ligado, não é em Jerusalém, nem é nesse monte que você está falando aí não. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então vamos entender um pouquinho. A adoração aqui, ela estava limitada em termos de lugares e nação. Para os judeus, o certo era adorar em Jerusalém. Para os samaritanos, o certo era adorar no Monte Gerizim. Ou seja, eles estavam limitando a adoração a Deus a um lugar específico. Entenda algo. Jesus ali, naquele momento, ele estava se revelando como Messias. E a intenção dessa revelação era que acabasse essas limitações de espaços em relação
a adoração. Então, quando Jesus estava batendo uma ideia ali com a mulher samaritana, ele estava querendo quebrar uma mentalidade religiosa. Ele estava querendo mostrar assim, olha, adorar a Deus não tem a ver com Jerusalém, não tem a ver com Gerazim, não tem a ver com judeus, não tem a ver com samaritano. Adorar a Deus é uma expressão verdadeira, que parte do coração. Não tem a ver com o lugar que você está. Então era isso que Jesus estava querendo gerar naquele momento. Porém, infelizmente, essas limitações de espaço e lugares ainda existem nos dias atuais. Por mais que Jesus veio, chutou o pau da barraca, ensinou isso aqui para nós, ensinou isso aqui para os discípulos, infelizmente tem pessoas que se apegaram ainda a compreender que a adoração tem a ver com espaço e com lugares. Isso, infelizmente, ainda acontece nos dias de hoje. Ainda tem gente religiosa pra caramba. E deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos a geração que mais bate no peito e grita. Nós não somos religiosos. Diga não à religião. Mas vou dizer algo para você. Nós agimos como se fôssemos. Você sabe por quê? Nós ainda associamos religiosidade com forma de vestir, falar e se expressar. Eu falo isso da minha geração. Por exemplo, gente, um pastor, ele pode vir para cá de terno e tal, todo bonitinho, ou ele pode vir para cá, igual eu estou aqui, de tênis, camiseta e boné. Essas coisas não diferenciam a adoração. Por quê? Porque eu posso ser um pastor de terno, bem formal, e ser escravo. Mas também eu posso ser um pastor de terno, normal, e ser livre. Ou eu posso ser um pastor, nova geração, tênisinho, roupa preta e boné, ser escravo. Mas também posso ser uma pessoa livre. Então, essas coisas não podem determinar a minha adoração, o meu estilo de vida. Entenda algo, o que me torna livre ou escravo da religião é a forma como eu me relaciono com Jesus, pois a forma como eu me relaciono com Jesus determinará a minha vida de adoração a Deus. Então o que vai fazer diferença de eu compreender o que significa adorar a Deus, não é como eu me visto, não é a igreja que eu frequento, é como eu me relaciono com a pessoa de Jesus. Isso vai determinar como eu irei viver com Deus, como eu irei adorar a Deus. É por isso que Jesus, ele finaliza o diálogo dizendo: mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. O que é que o texto está me dizendo aqui, gente? Duas coisas. Primeiro, que existem falsos adoradores. E a segunda coisa que o texto está me dizendo aqui é, mas que também existem os verdadeiros, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai tem procurado. Quando Deus olha dos céus sobre a terra procurando alguém, Ele está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Mas, antes de te explicar sobre adoração em espírito e em verdade, eu quero que você entenda algo. Adoração não é você vir para a igreja cantar, chorar, se emocionar. Adoração é um estilo de vida que aponta para Deus. Isso é adoração. Às vezes você está aqui no culto, no tempo que a gente podia vir para a igreja, você olhava a pessoa cantando e pensava assim: uau, bicho, como canta bem, nossa, como toca bem, cara, eu queria ser um adorador. Poxa, eu queria fazer parte disso, eu queria adorar a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, esse pensamento é totalmente errado. Às vezes tem gente que está aqui em cima que nem adora a Deus, só está tocando. Você consegue compreender isso? Você consegue entender o que eu estou dizendo? A adoração não tem a ver com vir para a igreja, com cantar, com chorar, se emocionar, com servir. A adoração é um estilo de vida que aponta para Deus. Isso verdadeiramente é uma vida de adoração. Então vamos lá, adoração em espírito, ela significa que nós entregamos as nossas vontades à vontade de Deus, os nossos pensamentos e planos aos que Deus tem para nós e para o mundo. Ou seja, meu irmãozinho e minha irmãzinha, mesmo tendo toda a liberdade para fazer as minhas escolhas, eu escolho Deus. Eu já não vivo em função de mim, mas daquele que me criou. Eu busco viver segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? Boa,
agradável e perfeita. Então olha só, um estilo de adoração aonde eu sirvo a Deus e só faço a minha vontade, isso não é adoração em espírito. Então se eu estou adorando a Deus em um lugar que eu só faço a minha vontade, que eu só faço as minhas escolhas, que tudo que eu quero é do meu jeito, isso não é uma adoração em espírito. Isso não é uma adoração verdadeira. Você está comigo aí? Vamos lá. A adoração verdadeira que o texto fala, significa que não estamos adorando uma imagem de Deus, um Deus feito segundo as minhas próprias ideias, mas adorando e servindo quem realmente Deus é em sua totalidade. Olha o que o apóstolo Paulo postou no Instagram semana passada. Ele disse assim, 2 Timóteo 4:2 ao versículo 4. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Olha só, a adoração em verdade, eu adoro quem Deus é, e não um Deus segundo os meus padrões. Mas infelizmente, nesses dias atuais, essa tem sido a realidade. Por isso eu quero que você compreenda algo. Não sejamos como os fariseus, e nem sejamos como a mulher samaritana, que associaram a adoração a Deus a um lugar ou prática religiosa, e não a uma pessoa. Não, não sejamos assim. Os fariseus associaram a adoração ao templo em Jerusalém. Os samaritanos ao monte. E muitos de nós associamos a adoração a estar na igreja. E quando eu falo igreja, eu falo a instituição. Ou seja, muitos de nós, mesmo com todo conhecimento, mesmo com várias experiências, ainda caímos no erro da religiosidade. Pensamos que adorar a Deus tem a ver com vir para a igreja, para a instituição. Meu irmão, e não é assim. Não é assim. Você está ligado aí, irmãozinho? Então vamos lá mais uma vez. Pastor, mas por que você está falando isso? Para você entender que Jesus não está na igreja. Que Ele não ficou aqui. Para você entender que nessa quarentena, Jesus está aí contigo, irmãozinho. Para ver se você começa a parar de fazer besteira e desviar dentro de sua casa. Você consegue entender isso? Então eu estou falando todas essas coisas para você, por quê? Para você não pensar, bicho, o tempo bom era quando eu estava na igreja, que eu sentia a presença de Deus. Não, irmãozinho. O mesmo Jesus que estava contigo aqui na instituição, hoje está com você na sua casa. Ele não ficou aqui. Ele não está aqui esperando você voltar, não. Ele está aí com você. Um dos grandes problemas da igreja, e agora eu falo nós, é isso, é pensar que só estamos servindo, adorando a Jesus enquanto estivermos aqui dentro. E é aí que dá merda no babado, é aí que flopa tudo. Porque nós geramos dentro de nós essa religiosidade. Cara, eu só posso servir a Deus se eu estiver na igreja. Eu só posso adorar a Deus se eu estiver no momento do louvor. É só nesse momento que eu posso servir e adorar a Deus. Deixa eu provar para ti como muitas vezes nós somos religiosos. Deixa eu provar para ti como o que eu estou falando aqui é uma verdade. Que muitas vezes nós esquecemos Jesus aqui na igreja. Olha só, vamos imaginar que um tempo atrás, a gente estava aqui num culto sábado e tal, bem bacana. Começamos aqui, você chegou 3 horas, depois de muita luta, encontrou uma sala, fez uma célula. Depois de uma célula maravilhosa, você veio para cá, para o templo, começou a trocar ideia com a galera e tal. E aí então o culto começa. E aí a galera do Ministério de Louvor começa a adorar a Deus. E aí você vai sentindo aquela coisinha, aquela empolgação do momento, da unção de Deus. E aí estamos ali e tal, adorando a Deus. Aí de repente o pastor de vocês tem um insight do Espírito Santo. Aí ele sobe aqui, ele lê um texto, ele traz uma palavra. E aí aquilo sacode com você. E quando você perceber, você já está mais pilhado do que quando começou o culto. Aí você fica chapadão. Aí quando começa a ficar chapadão, você começa a dizer para Deus: Senhor, para onde eu irei? Para onde eu irei se só tu tem as palavras de vida eterna? Aí você começa a dizer para Deus: Senhor, eu vou queimar minhas carroças, eu vou queimar meu iPhone, eu vou queimar tudo. Aí você começa a dizer: Senhor, para sempre, para sempre, para sempre, quem me dera ser um anjo. Você começa a se derramar diante da presença de Deus. Estou mentindo?
Tô não, isso é verdade. Só que aí, meu irmãozinho, o culto acaba. Aí você tá aqui, bicho, que culto doido. Bicho, que culto massa. Rapaz, eu tô chapado. Aí a galera, bora lanchar, bora. Aí você vai pro X-Burgão, você vai pro Beco, você vai pro Legião, você vai pro Shopping, você vai pra algum lugar. Aí você lancha, troca uma ideia com a galera e tal. E depois que lancha, vai pra casa. E aí você chega na sua casa. E a primeira coisa que você faz é entrar no seu quarto, dentro na sua cama, às vezes nem tira a roupa, já pega o celular. Aí começa a stalkear, e vai olhando e tal, não sei o quê. Olha o Instagram do crush, fica ali, papapá. E vai mexendo, e vai mexendo, e vai mexendo. E aquele fogo que você estava sentindo aqui vai se apagando. Aí depois de tanto você stalkear, no início, coisas gospel e tal, de repente, você começa a passar o dedinho para algumas coisas. E aquilo ali te incita. Aquilo já não é mais algo de Deus. Aí depois que você vê muita besteira no Instagram, você fala assim, não, vou dar um tempo de internet, agora eu vou para Netflix. Aí tá lá, você abre a sua página na Netflix, aí você passa por Grey's Anatomy, Suits, La Casa de Papel, você vai passando, Flash, tudo mais. E de repente você vai, o seu dedo sem querer, de uma forma inexplicável, ele vai em algo mais erótico, mais picante. Aí você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, a mãe ficou lá na sala, o papai foi dormir, você cai na besteira de assistir o filme. Sabe o que acontece aqui, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Você joga fora tudo que você viveu no culto. Você joga fora toda a experiência, toda a declaração, toda a unção, toda a promessa que você fez para Jesus. Por quê? Porque nós associamos a adoração com o local. Nós pensamos que Jesus não está conosco quando nós estamos dentro do nosso quarto, dentro do nosso banheiro ou dentro de algum lugar. Isso é uma mentalidade religiosa. Isso é ser religioso. Você consegue compreender agora o que eu estou dizendo? Por isso, por mais que a gente bata no peito e diga, a minha geração é livre, não somos religiosos, fora a religião, nós ainda temos atitudes religiosas, porque o nosso comportamento é determinado pelo lugar que nós estamos, e não determinado pela pessoa que nós servimos. Você consegue entender isso? Então, meus irmãos, minha irmãzinha, meu irmãozinho, a nossa mentalidade, ela precisa ser transformada. Para a gente poder viver algo novo, a nossa mentalidade precisa ser transformada. Olha só, nós pregamos que Jesus não é uma religião, e sim um relacionamento. Quem nunca foi num evangelismo pregar e dizer assim, olha, eu quero te dizer algo. Você não sabe pregar nada do evangelho, mas você diz essa frase. Jesus não é religião, Jesus é relacionamento. Falou ou não falou, irmãozinho, alguma vez? Falou. Mas eu quero te perguntar algo. Se nós falamos que Jesus não é religião e é relacionamento, por que nós pregamos isso e não vivemos na prática? E quando eu falo não vivemos, é porque muitas vezes queremos associar servir a Jesus a um lugar e não a um estilo de vida. Lembra do exemplo que eu falei do culto aqui? Você está aqui dentro da igreja, é quase um serafim. Sai do culto, vira quase um negócio aí, vira um saiadinho. Você consegue entender isso? Por quê, gente? Porque a gente pensa, a gente associou que servir a Jesus, estar com Ele, é estar no lugar e não ter um estilo de vida. Um dia eu estava vendo uma pichação, você sabe o que é pichação, não sabe? Vocês de hoje em dia não sabem? Sabe? Vou dizer. Um dia eu vi uma pichação, ela dizia assim, eu mudei ela para me trazer aqui para a igreja, porque a gente é crente, mas ela dizia mais ou menos assim, Jesus é da hora, o que flopa é o fã-clube dele. Você consegue compreender isso? Jesus é um cara da hora, mas o que flopa é os seguidores dele. Ou seja, Jesus é um cara massa pra caramba, mas o que faz dar merda é a galera que segue ele. Por quê, gente? Porque tem muita gente dando mau testemunho quando sai dentro da igreja, vivendo como se não acreditasse nele. Você sabia disso? Olha, eu vou dizer algo para você. Quando eu estava escrevendo isso aqui, a primeira coisa que eu lembrei foi dos muçulmanos. Você olha para o muçulmano, você já vê de cara que ele crê lá. Você já sabe disso. Um dia eu fui evangelizar um cara, e eu comecei lá na África evangelizando um muçulmano e tal, e trocando uma ideia com ele, e eu falando de Jesus. Jesus não é religião, Jesus é relacionamento. Bicho, pensa num cara convicto, ele não estava nem para Jesus.
Ele não estava nem para Jesus, ele era muito convicto. Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos pregando Jesus no domingo, na sexta-feira nós estamos na boate. Aí, meu irmão, aí flopa tudo. A gente está aqui dizendo que Jesus é uma cara muito massa, mas a gente não vive com ele como se acreditasse nisso. A gente diz que ele é relacionamento, mas não se relaciona com ele. Por quê? Porque Jesus ficou na igreja. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Você consegue compreender isso? Gente, escuta o que eu vou te dizer. Nós precisamos ser os primeiros a acreditar naquilo que nós pregamos. Eu não lembro quem é um avivalista, não estou lembrado agora, mas diz na história que esse avivalista ele ia pregar no lugar e fazia uma fila muito grande para as pessoas verem ele ministrando. E aí de repente está lá na fila todo mundo, igual essa fila aí do auxílio R$600, não tem? A fila muito grande e tal. E de repente a galera olha para lá e diz assim, meu Deus do céu, filho, olha quem que está ali, meu Deus do céu, olha quem que está na fila. A galera, quem é que está na fila, meu irmão, quem é que está na fila? Meu irmão, está ali na fila o Atenildo, o maior ateu da nossa geração. E a galera começou a ficar assim, bicho, o que está fazendo ali, bicho? Rapaz, não tem quando o crente está falando da vida ali, aquele junto grupinho, rapaz, o crente fala, meu Deus do céu, da vida ali, no nome de Jesus. Enfim, aí vai lá, ele chega para ele e pergunta assim, ô Atenildo, ô meu parceiro, você é ateu, não é? Cara, eu sou ateu, com certeza. Mas se você é ateu, por que você está na fila para escutar esse pregador aí, esse avivalista aí? Cara, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, mas a forma como ele acredita em Deus, me faz querer ouvir ele. Aí eu te faço uma pergunta, amadinho. Se nós estamos associando Jesus a um lugar, e não a uma pessoa, será se o que nós pregamos condiz com aquilo que nós estamos vivendo com ele? Você consegue entender isso? Por isso, gente, nesse tempo de quarentena, não é tempo de você ficar negligenciando, esfriando, pecando, sei lá. Esse é tempo de ser esperança da glória. Mas só se torna esperança da glória se Cristo verdadeiramente estiver em vós. E como isso acontece de forma prática, pastor? Gente, se eu compreender que Jesus não está na igreja, instituição, e que ele está na minha casa, que ele está em mim, e que ele está em qualquer lugar, isso vai fazer toda a diferença. O nosso problema é isso. Ai meu Deus, dá vontade até de chutar isso aqui, que eu não gosto de falsidade. Tem gente que na frente dos outros é o anjo, vira as costas, vira o diabo. Isso é religiosidade, meu irmão. E muitas vezes o nosso problema é esse. Aqui dentro, somos mais crentão da vida, pai. Mas na hora que sai daqui, não somos mais. Porque pensamos que santidade tem a ver com o lugar que eu estou. E santidade não tem a ver com o lugar que eu estou. Pensamos que adoração tem a ver com o lugar que eu estou inserido. Gente, não tem a ver. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Vocês estão comigo aí? Por isso eu quero concluir em Mateus capítulo 13. Já estou terminando. Do versículo 44 a 46. Duas parábolas que Jesus conta. Ele diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. A outra parábola: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou. Vamos lá, primeira parábola. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Jesus. Certo homem, mulher samaritana, tendo encontrado, escondeu novamente. Então, cheio de alegria foi, vendeu tudo o que tinha. Adultério, prostituição, tristeza, rejeição, religião. E comprou aquele campo, por causa do tesouro, que era Jesus. Vamos lá, vê se você consegue entender o que eu estou querendo dizer. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Jesus representa esse tesouro. Certo homem, representado pela samaritana aqui na ideia que eu estou fazendo, tendo encontrado, escondeu de novo, então cheio de alegria vendeu tudo o que tinha. Adultério, prostituição, tristeza, rejeição e religião. E comprou aquele campo por causa do tesouro que era Jesus.
Ou seja, o que importava não era o campo, o que importava não era tudo que ela tinha, o que importava era Jesus. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Para a mulher samaritana, nada mais importava a não ser a pessoa de Jesus. Agora vamos para o próximo parábola. Diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Aí você coloca aí Jesus, esse negociante. Encontrando uma pérola de grande valor, aí você coloca aí samaritano. Foi e vendeu tudo que tinha, a sua glória, e a comprou através do sacrifício da cruz. Então olha só, nessa parábola Jesus representa o negociante que está procurando pedras preciosas. A pedra preciosa representa a samaritana. Jesus vendeu tudo que tinha, a sua glória, através de um grande preço que foi a cruz e seu sangue, para estar com aquela pérola. Então entenda algo, esse Jesus, ele te vê como uma pérola, por isso ele pagou um alto preço por você. E o meu desejo nesse tempo de quarentena é que você veja Jesus como um tesouro. Venda tudo que você tenha para ficar com Ele, ou seja, deixe tudo que você colocou como prioridade para poder ficar com Ele nesse tempo. Que você possa entender o quê? Que Jesus, Ele não ficou aqui nesse lugar. Jesus, Ele mora dentro de você, Jesus está dentro do teu quarto, Jesus está na tua casa. E Ele não pode ser negligenciado. Você precisa continuar com Ele como se você estivesse aqui. E para finalizar, esse tempo não é tempo de você ficar aí, esfriando, pecando, fazendo besteira e se afastando de Jesus. Não. Esse é o tempo de ser esperança da glória. Esse é o tempo de se tornar esperança para aqueles que estão angustiados. E isso só vai acontecer se verdadeiramente você entender que Jesus não ficou aqui, Ele está aí com você. Aliança Team, Jesus não está na igreja, Jesus está pertinho de você. Por isso, nesse tempo de quarentena, não negocie os seus princípios, os seus valores e a sua aliança com Ele. Nesse tempo de quarentena, não troque a pessoa de Jesus, aquilo que Ele é, aquilo que Ele fez por você, por esse tempo de quarentena, não. Entenda que estar com Ele, adorar a Ele, servir a Ele, não tem a ver com o lugar que você está, tem a ver com o entendimento que você tem. Por isso eu quero te dizer, Jesus não está aqui na igreja, Jesus está pertinho de você. Continue se relacionando com Ele, continue sendo fiel a Ele, nesse tempo, seja aprovado. E através disso, você vai ser esperança para aqueles que precisam. Amém?